Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Eu consegui! Meu Deus do céu! Me chamaram de louco. Me chamaram de demente. Mas no final o que eu previ acabou acontecendo. Pois hoje a real honrada de Jujutsu Kaisen voltou. Vamos por partes, pessoal. Antes de tudo, agradecimento aí, desculpa a demora pro vídeo novo, por dois motivos. Um, eu tava procrastinando, mais ou menos, tava na verdade jogando ZZZ e jogando horas, só porque sim. E o outro motivo é bem mais simples, é faculdade. Faculdade cansa, vai por mim, eu tô cansado. E jogando joguinho pra fazer vídeo pro canal secundário. E caso você não saiba, assim, eu tenho um canal secundário, tá aqui na descrição. E o próximo vídeo vai ser bem polêmico lá. Se você tiver curioso, tá aqui embaixo. Oh my god! Mas hoje é dia de Jujutsu. Hoje é dia pra gente criticar bastante, elogiar, criticar de novo e elogiar bastante. Se gostar do conteúdo, já adianta aí, deixa o like, se inscreve aí, compartilha o vídeo, hypa ele um pouquinho, porque hoje vai ter bastante coisa. Eu vou falar dos últimos capítulos que eu não tinha comentado até então, que eu tava acumulando. O capítulo no qual eu tinha parado na última vez era do Yuta, utilizando sua expansão de domínio contra o Sukuna. Lá eles entram em conflito e, vou ser bem sincero, achei essa luta bem decepcionante. Eu tava esperando que o Yuta ia conseguir virar o jogo e talvez ferrar o cérebro do Sukuna de vez, mas na real ele não conseguiu. Ele tava bem em desvantagem dentro do domínio e apanhando mesmo no corpo do Gojo. Pô, Yuta, aí é foda. Outra coisa que ficou bem clara pra gente é que quando ele pula de um corpo pra outro, seus pactos são desfeitos. Assim como o Kenjaku tinha falado anteriormente, que ele não tinha os mesmos pactos quando ele fez com o corpo original daquele momento. No caso, o pacto com a Rika acabou. Então depois que esses 5 minutos acabarem, fudeu pro menino Yuta. Tanto que a gente vê até a Rika chorando naquele momento. Só que o Yuta consegue virar o jogo de uma forma bem inteligente e bem ousada. Ele consegue enganar o Sukuna, porque toda hora que ele ia atacar, ele não conseguia utilizar o roxo. Porque o Sukuna fala, se eu levar mais um roxo, eu vou morrer. Tá falando a mesma coisa do que ele falou no final da última luta. Só que dessa vez o Yuta acabou usando o azul. E o que ele traz pra dentro do domínio? O gravador com a voz do Inumaki, dizendo pro Sukuna ficar parado. Claro que a garganta do Inumaki foi de Vasco depois disso, mas o Yuta simplesmente manda roxo. E explode todo o domínio de dentro pra fora. Foi o maior roxo da vida do Yuta. E ele já tinha treinado quando tava fazendo treino da troca de corpo com o Gojo. E não fez nada no Sukuna. Tá, fazer nada é exagero, mas ele não fez quase nada no Sukuna, essa é a realidade. Esse roxo aí tá mais pra lilás. Sukuna até que tá bem de boa depois desse roxo. Só umas queimadurinhas, mas tá de boa, ele se recupera rapidinho. Então fiquei meio decepcionado com o capítulo seguinte. Foi pra mim nível expansão de domínio tripla, que não deu em nada. Isso me irrita! Mas logo em seguida já vi uma cena foda dos mitos saltando em posição de ataque muito foda. E o Yuta cai que nem merda no chão. Não fode, filha! Eu não tô querendo fazer bullying com o Yuta, mas pô, o Gege sacaneou ele. No corpo do Gojo ele mais apanhou do que qualquer outra coisa. Ele não tem o molho do mais honrado, infelizmente. E ele acredita que ele tenha caído no chão por causa do burnout da expansão de domínio, porque a técnica do Kenjaku também parou de funcionar e ele parou de controlar aquele corpo. O que pra ele é muito estranho, sendo bem sincero. Como é que o monstro do Kenjaku conseguia usar essa técnica e expansão de domínio ao mesmo tempo? Isso não foi bem respondido até agora, pelo menos eu não me lembro. Se você tiver alguma teoria aí, comenta aí embaixo, porque eu realmente não lembro e eu espero que eles expliquem, senão vai ficar muito conveniência, tipo, por Yuta ter que cair, porque senão a luta ia acabar rápido demais, igual em outros 5 momentos dessa luta. Todo acaba se distraindo e eu acho bem idiota essa cena também. Esse capítulo aqui particularmente eu não gosto tanto, vocês deram pra notar, né? Porque o Todo, oh meu Deus, o Yuta caiu no chão, ele chegou no seu limite mesmo. O Todo, que tem atenção absurda, consegue sincronizar com as suas batidas do Vibra Slap, se distrai por bastante tempo na real, ele fica uma porrada de quadro pensando, e o Sukuna nem bobeia e vai lá e dá-lhe Black Flash na mão do Todo. Até porque até então o Todo era a maior ameaça. Continua o conflito contra o Itadori, só que o Todo acaba usando o Vibra Slap usando a própria cabeça. Maluco, é muito foda, não tem como. E dessa vez o Itadori usa um desmantelar dentro da alma do Sukuna, melhor dizendo, entre a alma dele e o Megumi, fazendo que o cara até recebesse um dano tão grande que ele vomitou os dedos pra fora.
e depois engoliu de novo, porque ele tava notando que tava perdendo o controle sobre esse corpo. Finalmente ele começa a notar que o garoto se tornou uma ameaça pra essa batalha, e agora ele também tá disposto a fazer de tudo pra eliminar o Itadori o mais rápido possível. No momento que o Todo bate o Vibra Slap uma última vez, o Sukuna já estava pronto pra troca, só que ele não trocou de lugar com o Itadori, e sim com a Anjo, que já prepara uma escada de Jacó pra atacar na cabeça dele. Prepara a meia da punheta aí, nerdaiada. Eles já tinham bolado um plano. Quando o Yuta copia a técnica de outra pessoa, a pessoa não perde a técnica. O que significa que é como se eles tivessem dois coringas e eles guardaram esse segundo coringa pra agora. A escada de Jacó acaba acertando em cheio o Sukuna, só que eu acho muito idiota. Basicamente a solução pra escapar da escada de Jacó é subindo a escada. Eu vou enfiar um rolo compressor no meio da sua bunda. Eu não tô nem zoando. E eu achei meio besta que falou que, ela tá dependendo muito da questão física da usuária dela, porque é um feiticeiro reencarnado, e como ela perdeu o braço, ela tá mais fraca. E assim, gente, perder um braço é foda, realmente, mas isso aqui não devia afetar a técnica dela, pelo menos ao meu ver, não deveria. O Todo tá lutando a todo vapor, e ele perdeu não só a mão, como quase todo o pulso. Então pra mim não faz muito sentido, é uma execução de técnica. Você pode estar sem perna, mas tu deveria conseguir explodir o cara. Até porque não é uma técnica que depende muito do físico. E pô, passou um mês, deu tempo pra dar uma recuperada da perca do braço, vai. Eu achei isso aqui uma desculpa bem bagaceira. Roteirinho fraco, né, gente? E o Sukuna quase mata a Anjo nesse momento, porque ele já ia desferir mais um flash negro nela, só que o Todo acaba protegendo. Só que aqui ele perde de vez o Vibra Slap e, né, ele usou tudo que ele tinha pra conseguir tancar o Sukuna. Então agora, Anjo e Todo estão fora de combate, sobrando apenas Itadori e Sukuna no campo de batalha. Começando o último confronto de Jujutsu Kaisen, inclusive o Itadori também subiu a escada de Jacó, do mesmo jeito que o Sukuna. Meu Deus, tá aprendendo com o titio, que coisa linda. A luta agora fica no nível megalomaníaco, igual na luta com o Jogo, explodindo prédio, cortando prédio, tesourinha pra cá, corte de desmantelar pra lá. A luta entre o Rei das Maldições e o moleque mais ferrado dessa obra continua a todo vapor. O Itadori tinha feito um pacto de restrição pra, bem, restringir seus golpes. Mas lembra, quanto mais você restringe, mais forte se torna a técnica. Quanto mais desvantagem, mais poderosa ela é. E aqui, ele só tava querendo realmente acertar o vácuo entre a alma dele com o Megumi. Então já dá pra entender que, realmente, o plano do Itadori é forçar o Sukuna a vomitar cada dedo dentro do corpo dele, e por isso que ele não poderia enrolar muito pra derrotar ele. Mas no final do capítulo, o Itadori acaba se lembrando de uma coisa que o Gojo tinha falado lá naquela luta do Jogo, sabe? Luta não, humilhação, né? Ele falou que, estando dentro de um domínio, a técnica imbuída a ele tem um acerto garantido. Expansão de domínio. Quando o Sukuna abre os olhos, ele está dentro do domínio do Itadori, que parece muito uma cidade normal até então. E ele só fala, bora Sukuna, eu já fui com você um dia. E aqui pra mim eu acho que tá um dos melhores capítulos desse arco. Esse arco da luta de Shinjuku, na minha opinião, tem muitos problemas. Tem uns prós, mas tem muitos problemas, principalmente em relação a como a luta se torna repetitiva. Eu sei que o ritmo semanal não ajuda, tanto que se você for ler em volume, vai ser melhor, eu não tô zoando. Mas esse capítulo à parte não é isso. É um capítulo bem mais intimista do Itadori, não tem nada megalomaníaco rolando, é só pra gente ver o quanto ele mudou nesse meio tempo. Ele fala que não entendia o avô dele por causa dos medos dele em relação à saúde, de morrer sozinho, porque o Itadori nunca foi doente, então ele nunca tinha medo de doença ou coisa do tipo, ele sempre nasceu saudável. Mas aqui ele finalmente estava entendendo o que o avô dele queria dizer no passado. Ele vai andando por aí com o Sukuna, toma água, eles pescam juntos, ele só vai convencendo o Sukuna a participar do domínio, porque o domínio meio que tem suas próprias regras, e o próprio Sukuna fala que eles se conectaram, pelo menos igual o que aconteceu lá com o Hajime, e também o que rolou lá com o Gojo, então ele só segue o fluxo. E o Itadori vai conversando ele de forma normal, mesmo o Sukuna tentando humilhar ele em vários pequenos momentos, o Itadori trata ele de forma normal. Até que o Sukuna se irrita com todo esse lenga-lenga, com tanto passado dele, ele quer saber onde o Itadori queria chegar. E bem, o Itadori fala que costumava pensar até recentemente que cumprir o seu papel era o que significava viver. E que se você morrer cumprindo esse papel, eu diria que você teve uma morte adequada. Mas o que é uma morte adequada? E tem como ter uma morte adequada? Existe por acaso isso? E ele mesmo entende que isso não tá certo. Papéis como passear com um cachorro ou sustentar a família, nada disso realmente importa. Mesmo que não existisse esses papéis e você apenas coma, cague e durma, ou se estiver fraco por causa de alguma doença e sua vida estiver desconectada de todos os outros,
e não deixar nada pra trás, nenhum valor em si no mundo. Mesmo que apenas com fragmentos de memória estejam vagando por aí, a vida de uma pessoa ainda tem valor, além das memórias que criam sua identidade. O Itadori meio que chega à conclusão nesse capítulo que vida importa. Não só você ter você precisa ser fundamental, ser grandioso. Toda a vida importa, mesmo que um pouco, mas importa. E por isso pessoas como o Mahito ou Sukuna, ele abomina. Ele não consegue perdoar alguém que agisse com esses valores, ou a falta dos valores em si. Por isso que ele trouxe o Sukuna pra esse domínio, essa visão mental dele, pra ver se o Sukuna entendia alguma coisa. E o Sukuna fala que ele entende tudo que ele tá dizendo, só que ele não sente nada. No final, o Sukuna fala que do mesmo jeito que o Itadori aceitou essa cidade definhar aos poucos, ele aceitou como a vida é e como ele é. Pra ele não se importa o suficiente com isso, é o prazer acima de tudo. E pra ele tá bom do jeito que tá. O Itadori até concorda com ele nesse ponto, que tipo, não serviu. Dá pra ver que você não tem o mesmo ponto, a gente não vai se entender. Mas quando o Sukuna fala que o Itadori é apenas um covarde, o Itadori apenas fala que quanto o seu ódio, sua raiva por mim, é realmente só isso? E isso desperta um pouco de ódio no Sukuna. Ele realmente levanta, ele olha pro lado e se pergunta: moleque, o que você tá falando? E o Itadori falou: você tá com pena de mim, né? Você discorda de mim em tudo, acha meus ideais falhos e por isso você tenta me humilhar, fazer eu aceitar. Você poderia ter me matado há muito tempo, mas você quer deixar escrachado na minha cara. Você quer literalmente fazer eu mudar de opinião. Você tá tentando mostrar sua piedade pra mim. Você tá certo, Sukuna, eu posso te matar, então liberte Fushiguro, retorna pro meu corpo e eu prometo que não vou te matar. O Sukuna fica puto nesse momento, mas assim, tão puto. É o Itadori simplesmente falando pra ele: você realmente tá achando que eu tenho pena de você? Você realmente pensa isso de mim? Moleque, eu vou matar todos que você ama bem na sua frente da forma mais cruel possível. Oh my God! Neste último confronto a gente tem várias transições dentro do domínio, do Fushiguro pequenininho conversando com o Itadori, acessando as memórias deles. De novo, igual tinha feito antes, mas dessa vez o Itadori não tá tentando convencer o Megumi. Ele fala que as coisas não tem como continuar do jeito que estão. É por isso que não consigo dizer agora, Fushiguro, pra você continuar vivendo. Tipo, ele aceitou que não tem como. Ele fala: Fushiguro, viva, por favor, vá, vale a pena viver. Ele não consegue e ele entende por quê e como o Fushiguro se sente. Cesto de Vime vazio acaba sendo ativado pelo Sukuna para proteger ele da expansão de domínio. Mas o Itadori não tá nem aí, continua e no último confronto no meio do domínio do Itadori, dos dois se esbagaçando no soco. Novamente, o Sukuna não tinha recuperado sua técnica, ele até pensa de fazer igual o Gojo, que é destruir uma parte do seu cérebro para depois regenerar ela com técnica reversa o mais rápido possível. Só que é muito perigoso e ele acha que o Itadori não vale a pena. Então para ele não compensa esse risco, ele vai derrotar o moleque aqui e agora. O Sukuna fala que está furioso e não esperava ficar tão puto assim. Ele não fica tão irritado em muito tempo. Ele não esperava a hora de fazer com os outros humanos com que eles pagassem pela misericórdia que o Itadori tentou demonstrar. Que aquilo irritava ele muito mais do que qualquer outro xingamento ou qualquer coisa que ele sofreu na obra até então. O Fushigurozinho pequeno finalmente olha pro Itadori e eu acho bem legal essa cena, porque o Itadori não pede pro Megumi viver, porque você precisa viver. Ele é bem egoísta nesse momento. Na real, é bem interessante. Se o Megumi morrer agora, se ele deixar de existir, ele vai ficar muito sozinho. Ele vai sentir mal, vai sentir muita falta do Megumi. Então ele não tá pedindo pro Megumi viver por ele mesmo. Viva por mim, Megumi, pelo amor de Deus. Eu acho isso legal, até porque vai toda aquela questão do altruísmo em relação ao Japão. Não colocar sua vida em primeiro lugar e colocar a vida dos outros, às vezes até de forma que não seja positiva, mas o foco aqui do mangá é outro. Aqui é pra realmente ver se o Megumi faz alguma coisa nessa luta. Isso aqui é pra realmente o Megumi achar algo com quem ele se importa. Tanto que no início do capítulo ele fala que ele queria ter uma vida de boa, que ele queria afastar a irmã dele dos maus desse mundo, que ela pudesse ficar de boa saindo com alguém como Itadori. E eu lembro que muita gente começou a fazer meme que o Megumi queria que comessem a irmã dele. Sacanagem, hein, gente? Maldade. Tomar no cu não quer. Mas no final das contas, o Megumi não tinha mais propósito pra viver, mas agora pode acabar tendo um novo. Tanto que nesse momento,
Sukuna acaba se mergulhando em sombras e acaba perdendo totalmente o seu equilíbrio. Ele até se pergunta se foi a alma do Megumi tentando lutar, porque o moleque conseguiu alcançá-la de alguma forma, ou se foi aquele corte que ele deu mais cedo que tá causando alguma reação. O Sukuna não sabe a resposta e nem vai saber. Ele leva mais um porradão na cara do Itadori e os dois acabam caindo no soco mais uma vez. E é uma luta tão bruta, mas tão bruta, que tem um momento que eles só se agarram e começam a descer soco um na cara do outro sem parar. Lembrando que o Sukuna ainda está sem técnica. Ele não pode usar o desmantelar ou qualquer outra coisa. Lembrando que o Sukuna ainda está sofrendo burnout da expansão de domínio. E a técnica dele que ele tinha usado agora para se proteger do domínio finalmente estava se rasgando. E quando o Itadori estava prestes a golpear ele novamente, quando ele ia dar mais um socão, ele acaba recebendo, de novo, vários cortes no seu braço que acabam destruindo sua luva. Ele se toca que o Sukuna recuperou essa técnica. Sim, ele usou aquele negócio de estourar o próprio cérebro e se regenerar logo em seguida. A coisa mais ousada que ele poderia fazer, porque senão ele ia morrer nesse momento. Então sim, o Sukuna acabou apelando para enfrentar o Itadori. Pela primeira vez ele teve que se rebaixar do seu ponto de vista para poder sobreviver. E quando ele ia mandar expansão de domínio, ele acaba ficando em choque. Porque ele nota que o Itadori tá sem dedo, tipo 2 dedos. Ok, um dos dedos ele tinha perdido realmente. E ok, aquele dedo ali foi o que o Sukuna tinha arrancado antes. Mas esse segundo, onde tá esse dedo? E a gente vai pra uma escada espiral, onde tem o último dedo do Sukuna faltando. E agora é a parte que vocês mais estavam esperando, né, pra esse vídeo. Não lag não, vocês estavam esperando. Que é o último capítulo que lançou até agora de Jujutsu Kaisen. E também um dos últimos. Agora está faltando 4 capítulos para acabar o mangá. Esse capítulo se inicia com o Gojo no corpo do Yuta, enquanto ele tava fazendo aquele treinamento. Ele tava até se perguntando: peraí, você quer que eu te dê o dedo do Sukuna pra você copiar a técnica do santuário? Nananina, não vou deixar não. Só que o Yuta fala que aquilo seria muito útil pra Rika, e não só isso, como seria muito bom pra ele se ele fizesse algo do tipo, porque ele teria a técnica do santuário. E não só isso, como ele fala que você não precisa do dedo do Sukuna, tem outro personagem aqui com a técnica do santuário que você pode usar pra copiar. E quando o Yuta se toca em quem é a outra pessoa com a técnica do santuário, ele vai conversar com o Itadori e explica como funciona a sua técnica de cópia. O Itadori até pensa inicialmente: então você vai pegar a técnica do Gojo e do Hakari. Ele fala que não tem muito interesse nisso não, porque eu acho que não seria muito efetivo sendo feito por mim. O foco dele é a técnica do Inumaki, da Anjo e de outros personagens que ele já tem acumulado para utilizar no seu domínio. O que ele tá querendo é uma técnica que está com o Itadori, a técnica do santuário. Naquela época, o Itadori ainda não tinha despertado a técnica, mas ela está lá, ela já está gravada no seu corpo, como o Gojo falou lá no início da obra. Então o Itadori está com dedos faltando, né? Porque ele tinha sido arrancado por causa do próprio Sukuna, o mindinho dele tinha se perdido para passar pro Megumi. Agora o segundo foi o Itadori dando um pedaço do seu corpo pra Rika poder copiar a técnica do santuário do Itadori e não a do Sukuna em si. Tanto que o próprio Sukuna acaba se tocando que aquele garoto, quando falou que tinha absorvido a técnica do Sukuna e tinha utilizado contra ele, era um blefe. E eu tinha falado isso há semanas atrás, que era mentira do Yuta, que aquilo ali provavelmente era alguma coisinha. Eu tinha falado isso há semanas atrás e ninguém quis acreditar em mim. E todo mundo dizia: não, o 20º dedo do Sukuna já foi comido, não tem como voltar. E eu falei literalmente isso numa live do Tassiano da LP há semanas atrás. Vocês podem procurar lá no canal deles, que eu falei. E logo logo vocês vão ver como me chamaram de louco, me chamaram de lunático. E adivinha quem estava certo no final? Nesse momento a gente vê o Uraumi, o velho da guitarra, conversando que, putz, não tem como quebrar o dedo do Sukuna, machucar ele. Será que aquela técnica vai fazer efeito nele? Se fizer um pacto de restrição que não quer dar dano em si no objeto amaldiçoado, e sim apenas o efeito da técnica em si, pode acabar funcionando. Mas o que preocupa a Uraumi é que ela acordou só a meia hora. Se alegrem, rapazes! Sim! A Nobara voltou, caralho! Cinema. Já eu falo um pouco melhor disso e eu vou dar minha opinião, mas eu já posso deixar um pouquinho claro. Eu estava certo! Chupa, seus otários! Teve gente aqui no canal que me zoou, teve gente lá na live que me zoou, e quem tava certo no final das contas? Nobara vai lá e usa a ressonância no 20º dedo do Sukuna, sem o destruir como no pacto de restrição, porém dando um puta dano no Sukuna. Ele não conseguia expandir seu domínio naquele tempo, por causa daquele golpe ousado de regenerar o seu cérebro e com esse dano absurdo. Então agora ele estava incapacitado.
A Nobara fala MPB, seu idiota, que é uma referência ao capítulo que o Itadori volta dos mortos. Lembra que ele fala, ei gente, eu tava vivo? Ela faz a mesma coisa e o Itadori chora de felicidade porque a técnica é claramente da Nobara. Itadori usa mais um destrinchar no meio do vácuo da alma do Sukuna com o Megumi, fazendo ele ficar ainda mais fraco, querendo vomitar os dedos. Mas o Itadori não dá nem tempo pro maluco se recuperar. É um soco na cara, é outro soco na cara, soco na barriga. Só que o Sukuna quer parar pra se curar, mas não dá tempo. É muita coisa. Dá pra ver até mesmo a energia amaldiçoada vazando pelo corpo do Sukuna. Ele não tá aguentando lutar mais. E pela primeira vez, o Sukuna parte de forma brutal pra cima do Itadori com tudo que ele tinha. De tipo, puto, de uma forma bestial. E mesmo assim ele leva um pau pro Itadori. Um pau, e ainda por cima recebe um dano duplo por causa do soco divergente do Itadori. O Itadori usou só pra deixar ele mais desconcentrado. E ele fala pro Sukuna que vamos colocar um fim nesse ciclo de maldição, terminando o capítulo com mais um Black Flash bem no estômago desse arrombado, e sim, decretando a vitória do Itadori e o fim dessa luta que eu já não aguentava mais. Fiquei todo molhadinho agora. Sim, o editor confirma que esse é o fim da luta, então provavelmente o próximo capítulo já é a resolução do Sukuna, e aí ele tá fora de combate, tá com o zóio branco igual na luta do Gojo. A diferença é que aqui não vai vir papai Mahoraga pra salvar, já que o Mahoraga foi destruído. Finalizando aqui, e olha, eu gostei muito desse último capítulo, dessa finalização, foi épico. Foi foda pra caramba ver o Itadori comendo do Sukuna com farofa sem parar. Eu queria ver isso. Eu não aguentava mais o... Ai meu Deus, eu tinha técnica da Eren. Ô juiz, isso aí é mentira. Eu não aguentava mais essas merda. E finalmente esse bosta tá apanhando. Finalmente. Até porque é um personagem que é muito icônico e fez muita merda durante a obra, como o vilão deveria fazer. Então pra mim é satisfatório que nem ver um Marrito se fudendo. Porém, eu tenho algumas críticas. Falando do retorno da Nobara, eu estava certo, isso que importa, mas eu não gostei do timing do GG, trazer ela de volta nos últimos capítulos. Eu entendo ele desaparecer com ela, na minha opinião, foi uma sacada genial, porque ele nunca deixou clara a morte dela. Ah, ele confirmou numa entrevista que ela morreu. Não, na entrevista ele não confirma que ela morreu. Em nenhum lugar ele confirma, tá, gente? Isso é fake news. Toda vez que alguém perguntava, ai, a Nobara, ela... Ai, meu Deus, a Nobara tá mal. Ele nunca deixou claro se ela morreu ou não. Quando a Nobara leva aquele golpe, ela fala que, ó, ela não vai piorar, ela pode sobreviver. Não prometo que ela vai sobreviver, mas ela pode. O autor não ia deixar essa informação se eu fosse pra trazer ela. Tem gente até culpando. Ah, o autor esqueceu e só trouxe ela no final. Não, ele não esqueceu. Ele tem muita dica. Até recentemente ele tá falando sobre isso. E ele já mostra que desde o início o plano é pra Nobara voltar na luta do Sukuna. Pra mim, o que foi ruim não foi nem a forma e nem como em si ela foi trazida de volta. Isso eu achei muito foda na real e muito inteligente. O que eu não gostei foi do timing. Ela só ter voltado nesse ponto da luta, ter acordado só meia hora, além de sair meio conveniente. Espero que tenha uma boa explicação pra isso nos próximos capítulos. Eu também acho meio zoado pelo fator de timing como um todo. Pô, a Nobara vai voltar e falta 4 capítulos pra acabar Jujutsu. Não vai ter tempo. É uma personagem que é interessante? É, mas é uma personagem que é extremamente subutilizada na obra. Extremamente. E dá pra ela ter um desenvolvimentinho legal, ter um momento bacana nela desses últimos capítulos? Dá tempo. Mas, pô, ficou meio, né, aqui em cima do muro. Podia ser melhor se ela tivesse voltado antes na luta do Sukuna, em outro momento, mas tendo o mesmo efeito do retorno dela, pra ferrar o Sukuna de vez. Eu acho que seria mais interessante, ó, teria mais tempo de tela, mais coisa pra desenvolver ela e pra ter mais momentos legais com o resto do grupo. Pra mim pareceu mais uma desculpa pra ela não participar da luta final. Eu entendo guardarem ela, faz sentido, assim como toda essa questão foi pra enganar o Sukuna, faz sentido, mas eu acho que esse golpe da ressonância podia ter sido bem mais cedo e até mesmo mudado umas coisinhas da luta pra que ela soasse mais climática ainda. Porque eu acho que agora a Nobara vai ser uma personagem que vai ganhar uns méritos, vai ganhar um holofote da hora, mas ainda é uma personagem muito subutilizada. Sem falar que essa luta, como foi, tem vários problemas de ser bem repetitiva. Tem momentos muito fodas e muito épicos, mas também tem muito momento repetitivo e conveniente pra caramba pro Sukuna. Sem falar que teve um pouquinho de desgaste. Muita gente tá falando que tá até rushado. Na minha opinião, não está rushado. Na verdade, já tá até na hora de acabar essa luta. Eu já não tá aguentando mais ela. Porém, eu acho que devia ter mais capítulos de epílogo. Assim como Boku no Hero fez praticamente um volume inteiro de epílogo, eu acho que Jujutsu também deveria fazer, pra finalizar umas coisas, ter mais tempo de trabalhar alguns personagens e finalizar mais bonitinho. Eu não acho que o final de Jujutsu vai ser ruim, mas eu acho que o final em si vai ter coisas rushadas. Não a luta em si foi rushada, a luta tá tranquila. Foi um ano só de porradaria com o Sukuna direto. E eu acho que foi até bem divertido, porque os memes ajudaram muito. Mas
eu acho que a reta final em si vai soar meio rushada, porque tem coisa faltando ainda. Tem coisa que não explicou sobre o Kenjaku, e sobre o Tengen, e sobre a técnica amaldiçoada deles, e sem falar que, né, é coisa importante pra obra, né, coisa que você não pode explicar. Lembrando que uma obra não precisa explicar tudo, gente, mas eu acho que vai ficar meio estranho pra tão poucos capítulos. Mas lembrando que isso é a minha opinião. Gostei do retorno da Nobara, mas acho que podia ser feito de outra forma. Mas acho que poderia ter sido feito em outro momento, até pra ela ter mais espaço na obra, porque vai sobrar muito pouco tempo pra coitada. Mas bem, comenta aí embaixo o que você achou desse final de luta. Eu particularmente gostei, tava até meio enjoada a luta, mas essa retinha final do Itadori e do Sukuna eu achei muito boa. E comenta aí. Se gostaram do conteúdo, ajuda aí deixando um like, se inscrevendo, hypando o vídeo. Senão, o Sukuna vai te comer à noite. Falou!